Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, uma só fé, um só rebanho, um só aprisco, um só batismo, um só pastor, um só povo, de geração em geração, desde Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que uma geração, enquanto o sol durasse. Filhos da promessa. Todo mundo que é filho da promessa é filho de Abraão. Sabe? Vai ser chamado. Vai estar em outros apriscos aí, em outro aprisco não, em outros lugares aí, em outros galhos aí. Mas o Senhor, em outros negócios clandestinos aí, vai estar lá no meio dos filhos de Agar. Mas no tempo determinado, o Senhor traz o cabra, macho ou fêmea, para o aprisco dele, Congregação Cristã no Brasil. Olha aqui a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões. Mas também só aqui nessa bagaça você tem pães da preposição, bolos e coscorões asmos, feitos com pura flor de farinha, do puro trigo bem tostados, amassados com azeite. Tem uma manteiga feita da puro leite da vaca que pastou lá no Carmelo. E aqui, se você tiver sede, tem um bezerrinho cevado para um churrasco, porque ninguém é de ferro. E tem um vinhozinho também sem levedo, aqui é tudo sem levedo. E se você der sede, desce lá na cisterna de Belém, mas cuidado com os cavaleiros do... Desce lá na cisterna de Belém, mas cuidado com os cavaleiros de Saul, hein? Que vão ser... Ai, e eu vou aproveitar e vou dar um conselho grátis aqui para você. Conselhos grátis. Nem vou pedir seu like, que aqui tem umas pessoas aqui, tem uns pecadores aqui, que eles dão like, eu nem peço. Eles dão like voluntariamente, porque eu é voluntário, não serve. Se inscreve voluntariamente, dá like voluntariamente. E tem gente que vai entrar aqui nessa bagaça desse canal, também vai se inscrever voluntariamente e vai ouvir esses santos conselhos que o cavaleiro vai te dar aqui. Quando eu falo de você, a cisterna, aqui no Provérbios tem um Provérbios que diz que bebe a tua água da tua cisterna e das correntes do teu poço. O que esse provérbio quer dizer? Para você beber a água da tua cisterna. Isso aqui, meu filho, isso aqui é um poço de sabedoria, esse provérbio. Esse provérbio está dizendo que você tem que cavar sua cisterna. Que você tem que cavar o teu poço. Da série que eu vou criar aqui, que é todas as suas respostas estão na Bíblia, na Escritura, na Bíblia Sagrada inteira, desde Gênesis até Apocalipse. Todas as suas respostas estão na Bíblia. Todas as perguntas estão na Bíblia. Todas as respostas que você precisar, para qualquer coisa que você precisar, você pode ser um mega industrial, a um ajudante de pedreiro ou um rapaz que trabalha na roça. Todas as respostas que você precisar estão na Bíblia. Por isso que o rei Salomão cunhou esse provérbio e disse para você beber a água da tua cisterna. Por que ele disse isso? Que é para você, espiritualmente aqui também, principalmente, para você cavar o seu próprio poço, abrir a sua própria cisterna, porque a graça de Deus, ela é a terra. Ela é a terra. Então, nessa terra, você cave o seu próprio poço. Cave a sua própria cisterna, plante a sua própria figueira, plante a sua própria macieira, plante o seu próprio trigo, plante a sua própria cevada, plante a sua própria oliveira, plante a sua própria vinha, plante a sua própria palmeira, plante as suas árvores, as árvores que dão fruto para você comer, plante o seu próprio trigo para você fazer o seu bolo, o seu pão, plante o seu próprio oliveira para você colher a oliveira e fazer a uva. O que quer dizer com isso aqui? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando Natanael foi achado debaixo da figueira, quem planta da figueira
tem uma figueira para comer seu fruto, não vai passar fome. Quem planta uma macieira tem uma sombra e tem o fruto da macieira, não vai precisar de ninguém. Você tem o seu trigo, você planta do seu trigo, colhe do seu trigo, você faz o seu pão, você faz o seu bolo, você não precisa do trigo de ninguém. Você cava o seu poço, você vai buscar a água do seu poço, não precisa de ninguém. Você planta, você tem planta oliveira, você vai colher a sua azeitona, vai amassar a sua azeitona, vai fazer o seu óleo, vai fazer o seu azeite. E aí o seu azeite você faz o que quiser com ele. Pode até vender, dependendo da sua plantação. Assim com a vide, assim com a figueira, você cria a sua vaca, não precisa da vaca de ninguém, você tem o seu leite, você cria o seu bezerro, você cria a sua vaca, da vaca você tira o leite e faz tudo que um derivado do leite faz, o queijo, o bolo, etc., o café da manhã, o pãozinho com manteiga. O que isso quer dizer? Para você não depender. E o que isso quer dizer? Para você não depender, porque o maldito ministério da congregação, eles se acham que eles são um guia dos pecadores recebestas. Que os pecadores recebestas, não é só o ministério da congregação, não. Esses outros picareta que tem por aí, que se dizem que são os guiadores, os condutores das suas presas. E aí ele está se terceirizando para ele se acha que ele é o guia que vai levar o seu gado para o céu. Não, meu filho, plante a sua, faça o seu poço, como já disse aqui, é para você ser independente. Então, da série Suas Respostas está aqui, é isso que o provérbio quer dizer, para você ser independente, você não depender de um guia. Porque o guia, o que o guia quer? Que você seja dependente dele, aí ele vai cobrar, meu filho. Porque se toda hora você ir lá no poço do cabra, do outro lá, e pedir água, e ir lá na cisterna, ir lá na macieira dele, na figueira dele, na oliveira dele, na vide dele, lá debaixo da plantação dele, do trigo dele, pegar um pouco para fazer trigo, é claro que ele vai te cobrar. Porque quando você pega emprestado, você se torna servo daquele que emprestou. É por isso que o cavaleiro aqui não fica pedindo like, nem inscrição. Porque o cavaleiro aqui não faz média com ninguém. Pecador é pecador, vai se lascar. Então, quando você fica dependendo, pedindo a coisa às pessoas, perguntando a coisa às pessoas, indo atrás do outro para pedir uma resposta, um conselho, ou isso e aquilo, a pessoa vai te cobrar. Você fica pedindo muita coisa, muito favor, é lógico que a pessoa vai te cobrar. Então, por isso que o provérbio diz, bebe a água da tua cisterna e das correntes de teu poço. Ou seja, cave o teu poço, não seja vagabundo, cave o teu poço, porque você vai pagar mais caro, não seja preguiçoso. Você fala assim, mas eu cavar poço aqui? Porque vai se tornar bem mais caro você ficar bebendo água do poço dos outros. Então Salomão diz, cave o teu poço, plante a sua figueira, cuide da sua videira, cuide da sua oliveira, cuide da sua macieira, para você não ficar pegando dos outros, e esse outro vai te cobrar, e é caro. O ministério da congregação, ele acha que são os condutores que vai levar os pecadores para o céu. É por isso que a vagabundagem tem essa picaretagem de buscar a palavra. Então, o que o ministério, a ideologia, o que a ideologia de Satanás botou na congregação? Idealizou um púlpito e no púlpito tá todas as respostas para fazer você ir no púlpito, no culto, buscar a palavra para tudo. Então aí, o CCBista, ele não tem poço, ele não tem cisterna, ele não tem trigo, porque o Satanás tomou os caras do ministério, idealizou eles para o CCBista ir buscar água lá, e buscar a resposta lá. E aí, é claro que o capeta vai cobrar. Vai cobrar, e cobra. E é coleta para isso, e é coleta para aquilo. Porque
há uma necessidade do ser besta e buscar a palavra para tudo. É claro que o Satanás vai cobrar. E aí, e nesse buscar a palavra, ele joga o veneno dele e contamina o ser besta. Joga coisa na água, joga lá uma droga na água, e aí hipnotiza o ser besta, vicia o ser besta. O ser besta fica viciado e aí só vai lá, porque a água está lá, é só chegar lá e pegar água e beber. Mas não sabe que ali tem morte, porque o ser besta não cavou, não seguiu o conselho, o Provérbios de Salomão, de beber água da sua própria cisterna, do seu próprio poço. Porque o ser besta preguiçoso acha melhor beber a água do capeta. Acha melhor comer o trigo do capeta. Beber o vinho do capeta. E assim sucessivamente. E aí chegou o tempo de se lascar. Então o ministério, ele não deixa de ser uma idolatria. Porque o ser besta precisa ver o púlpito para achar que Deus está vendo ele. Uma idolatria. Então, buscar a palavra é uma idealização maligna para viciar o ser besta. E aí o ministério se acha o condutor do ser besta. E o ministério cobra por isso. Porque o pai dele, que é o Satanás, fez um pacto com o ministério e que daria os reinos da terra. E aí eles cobram a coleta. Entendeu? Então bebe a água da sua cisterna. E aí tudo que o ser besta tem de necessidade, toda a resposta vai lá buscar no púlpito. Terceirizou, o ser besta terceirizou. Não quis abrir um poço, não quis fazer uma cisterna. Não quis lavrar sua própria terra. Não quis semear sua própria semente para colher o fruto e a sombra. Porque planta uma palmeira, planta uma figueira, além da sombra, tem os frutos. E aí, quando precisar de comer e de beber, espiritual, principalmente espiritual, que aqui é espiritual, mas também material. Aí o CCB, quando precisar comer e beber, não tem, vai no púlpito. O púlpito é contaminado, é viciante, porque lá tem a química do capeta. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Esse aqui, meu filho. Porque esse negócio de terceirizar, não deixe que outro te guie. Ao menos que o outro tenha, porque tem coisas que tem assuntos que tem gente que tem um pouco mais é o 30, 60 e 100. Sabe? Tem gente que tem 30, tem outros que tem 60, tem outros que tem 100. Então, dependendo do problema, da dificuldade que você está na vida, tanto espiritual como material, logicamente que aquele que tem 100, você vai precisar ouvir ele. O rei Davi, aquele cabra que Samuel ungiu ele rei e Deus deu testemunho dele. Ele, quando reinou, no tempo do rei Davi, é a carnificina. É guerra para tudo quanto é lado. Até o Absalão se conjurou contra ele e deu um golpe nele. Por um tempo determinado. No tempo do rei Davi, existiu um tal de Aquitófel. O cara é iluminado. O Aquitófel é iluminado. E você vê o que é aqui, ó. Então, para você ser guiado por alguém, não é que é guiado. É que tem horas que você tem uma dificuldade maior na vida, aí você precisa de um cara que tem um conselho mais afinado. Então, mas aí não é ser guiado. Não, você ouve um conselho de um cabra, ouve um conselho do outro, e aí você decide. É sempre você decide. Não é ser guiado cegamente, sabe? Não é ser guiado cegamente. Eu não quero ser guia de ninguém, mas eu dou aqui meus pitacos e aí dependendo do seu caráter cristão, Deus vai te mostrar que não, realmente o cavaleiro está certo. Não, realmente o irmão ali está certo. Tá?
Ó, Aquitófelo era do conselho de Davi, era um cara apurado. Poucos caras foi que nem Aquitófelo. Depois dele foi Joiada, teve uns cabras que foram apurados. Aquitófelo, Joiada, aquele sacerdote, sumo sacerdote que viveu 120 anos, ele governou praticamente um bom tempo, sendo mão do rei. Era conselheiro mão do rei, a mão do rei. Então Aquitófelo aqui, ó, era do conselho de Davi, que aconselhava Davi naqueles dias. E era um cara tão conselheiro que você consultando ele, era como se consultasse a palavra de Deus. Olha aqui, ó. E era o conselho de Aquitófelo que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Então você ia consultar o cabra, era como se você fosse consultar a Deus. Esse cara estava no sacerdote? Não, pai. Esse cara estava lá no templo? Não. Então não precisa você ir na porra do templo buscar resposta para nada. A resposta está na Bíblia. Por exemplo, você pega aqui o provérbio 15, o provérbio 5, que nem eu acabei de ler aqui, que para você beber água, é só você traduzir. É só você buscar o conhecimento de Deus, a tradução de Deus, e aí na sua casa, depois daquele almoço e daquela coquinha, você dá aqueles arrotos e ali senta a busanfa lá no sofá ou lá na cadeira, em qualquer lugar, e aí você lê isso aqui. E aí você fica lá na meditação. E aí você descobre o que significa o provérbio. Esse provérbio, que nem eu acabei de explicar para você. Você não fazia ideia do que era isso. Você passava aqui em provérbio, como muita gente faz. Tem um monte de provérbio aqui. O carnudo lê, mas ele não tem ideia, porque ele passa a ler que nem cavalo disparado. Em vez de... Né? Presta atenção no provérbio, mané. É isso, rapaz. Então não precisa você buscar a palavra. Você está com um problema. Ou você é polido. O entendimento de Deus pole você. Então, olha, buscar, conversar, buscar um conselho do Aquitófelo, como Davi buscava o conselho de Aquitófelo, era como se Davi, olha que é Davi, hein? Era como se ele estivesse buscando a própria palavra de Deus. Porque o cabra era apurado, meu filho. O cabra era refinado. O cara era mestre na visão. Então, como Davi era um rei tem muitos problemas, né, meu filho? Tem problema na fronteira, tem problema no exército, tem suprimento do exército, tem soldado lá brigando entre si. Brigando não, disputando entre si para ver quem comanda mais. Tem tantas coisas. Então Davi tinha vários problemas. Tinha uns amonitas lá enchendo o saco, tinha os filisteus lá enchendo o saco lá na fronteira. Tinha os moabitas, tinha, sabe, relações exteriores. Então, se surgia algum problema, o Davi chegava no Aquitófelo e falava o que ele estava acontecendo. Tem um pessoal ali me dando muito trabalho. Aí o Aquitófelo era como se buscasse a palavra de Deus. Então o Aquitófelo dava um conselho para o Davi, e o rei Davi executava e acontecia a solução do problema. Era como se buscasse a própria palavra do Senhor. O Davi ia no sumo sacerdote, ia no templo, buscar a merda de palavra, consultar algum sacerdote babaca. Não, meu filho, Davi tinha um conselheiro do rei. Então, chamava o Aquitófelo lá numa sala de reunião, ou ali mesmo no pátio do trono, e ali passava a real para o Aquitófelo. Aquitófelo, tem uns cabras ali me enchendo o saco, o que é que eu faço? O Aquitófelo não ia orar, buscar. O Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou agora. Vamos buscar a palavra lá no templo, que nem um babaca. O Senhor revelou agora para mim aqui. Que tá. Aí vamos orar aqui, buscar a presença de Deus. E xalamanaia, rato que rói, gato que mia, surianda canta. Não, meu filho. Isso aqui era sabedoria de Aquitófelo. Era entendimento. Era visão de Deus. Era sabedoria na veia. Porque a sabedoria é excelente para dirigir. Não é merdinha de oração, jejum, e ficar de joelho, vamos buscar a presença de Deus, e vamos ficar de jejum, e aí, mano, vamos buscar pro templo, buscar a palavra. Não, meu filho, o homem era de Deus.
Quando o homem é de Deus, não interessa onde ele está. Bom, claro que ele não vai estar num cabaré, né? Não, quando o cara é de Deus, você encontra ele na rua, ele não sabe o seu problema, você conversa com ele ali tudo, e aí o Senhor está vendo tudo. Ou se você contar algum problema para ele, que pode contar, ele vai com a visão de Deus que já está no coração dele. Não é um idiota que vai ficar procurando ir para orar. Irmão, vai orar por você. Aí chega lá em casa, faz aquela oração vagabunda. Irmão, eu liguei para o irmão porque o Senhor me revelou. Não, meu filho. O cara que não é de Deus, as coisas de... O cara, quando é de Deus, quando é conselheiro de Deus, conselheiro que tem os conselhos de Deus, a sabedoria anda com ele. O conhecimento está dentro dele. O entendimento, a prudência, os conselhos estão ali dentro dele. Ele é apenas um hospedeiro dessas virtudes de Deus, dessas visões. Então ele dá o conselho em qualquer lugar. Então, todas as respostas para você estão na Bíblia. E dependendo do caso complicado, aí você precisa de uma Aitófel na sua vida, de um sacerdote joiada, desse tipo de gente. Sabe? E era o conselho de Aitófel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho que Aitófel, assim para com Davi, como para Absalão. Aí depois que Absalão fez a conjuração, deu um golpe no pai, Aitófel foi para o lado do filho, Absalão. Aqui, muita gente olha essas coisas da Bíblia e aí vê o final, mas aqui tem outras coisas aqui, que eu não vou entrar nesse assunto aqui não. Mas aqui o que eu quero pegar aqui é que Aitófel era sábio. Então naquele tempo, todos os reinos da terra, independente de ser do povo de Deus ou não, todos os reinos tinham conselho. Tinha reinos que tinham conselho de guerra. Mas todos, porque no conselho de guerra, guerra custa caro. Então no conselho de guerra, tem os que cuidam das finanças da guerra, porque guerra custa caro. Tem dos soldos, do salário dos soldados, tem do abastecimento, para suprir a comida e os materiais do exército. E tinha o dia a dia do reino, sabe? Então no conselho de guerra, ninguém governa sozinho. Então, Davi, Salomão, todos eles tinham um conselho de guerra, tinham conselheiros do rei. E a gente sábia, entendido. Só que aqui nesse tempo da conspiração, o Aitófel foi para o lado, só que foi para o lado do Absalão. E o Absalão já tinha outro conselheiro, que era um vagabundo também. Porque foi por conta, era tudo servo de Davi. Aí quando viraram a casaca, que nem lá Star Wars, foram para o lado sombrio da força. E se deram mal. E Davi continuou. Mas esse vídeo aqui é para te mostrar isso. No caso de hoje, você acha que a Bíblia de hoje... Cuidado com esses vigaristas que acham que a Bíblia de hoje... Você pega esse pedaço aqui, você pega aqui o Velho Testamento... Cuidado com esse pessoal que acha que o Velho Testamento é inútil. Não, é aqui, meu filho, que tem conselho. Você pega no provérbio, é aqui que tem conselho. É porque carnudo não sabe, de tanto ele desprezar a Bíblia, aí ele não vai saber mesmo. Só pega aquela partinha lá que ele quer, lá nas cartinhas de Paulo. Mas aqui era conselhos de guerra, conselhos de vida e de morte. Porque se você errasse num conselho, que nem Aitófel aqui, se você errasse num conselho desse aqui, era destruição total. Perdia a cidade, perdia a vida, muitos soldados mortos, sabe? Destruição total. Então, sabedoria na veia, entendimento. Então, todas as respostas que você quiser estão na Bíblia, não estão na porra do púlpito. Cave o seu poço, cave a sua cisterna, plante a sua vinha, a sua uva. Cuide da sua terra. Quem cuida da figueira, comerá do seu fruto. Não fique dependendo
de um tal de condutor vagabundo que ele vai te cobrar, meu filho. Não aceite terceirizador. Então, se você é pouco aquilo que você tem, o seu poço é pouco, a sua cisterna é pouca, a sua figueira é pouca, a sua plantação é pouca, é porque é só aquilo que você tem capacidade para cuidar. Mas é 30, cuide dos 30. É 60, cuide dos 60. É 100, cuide dos 100. Sabe? Mas beba sua própria água, coma da sua própria plantação, fique na sua própria sombra. Plante uma palmeira e uma árvore de Líbano, você vai ficar na sombra dele. Fique na sombra dos outros. Não dependa de buscar merda de palavra para nada. Isso é coisa do capeta. Ande com suas próprias pernas. Veja com seus próprios olhos. Sabe? Não seja guiado por ninguém. Esse que quer ser guia vai te cobrar. Meu filho, é assim que funciona. Não ande com os olhos dos outros. Se você está numa situação, se você chegou numa situação, você tem 30 na sua porção, e você chegou com num problema que precisa de gente que tem 60, não, meu filho, fica calmo. Você chegou num problema que precisa de um que tem 100, de um Aitofel da vida, de um joiada, não, o joiada vai aparecer, sabe? Mas não dependa de condutor cego, porque ele vai te cobrar. Se você andar pelos olhos dos outros, o outro vai cobrar por estar te guiando. Se você andar com as pernas de outro, o outro vai te cobrar por estar te guiando. Então, beba da sua própria cisterna. Aqui, ó. Depois o Aitofel virou a casaca e foi para Absalão, o conspirador. Demorou pouco, porque o sucesso só está do lado de Deus. Aí o Absalão, que conspirou contra o pai, desejou a morte do próprio pai, quis matar o próprio pai. O Aitofel foi para o lado do Absalão. O sucesso durou pouco, meu filho. A alegria foi curta. Porque depois o próprio Senhor torceu o conselho de Aquitófel. Que o conselho de Aquitófel que ele deu a Absalão foi bom. Ele disse assim, ó. O Absalão pediu um conselho do Aquitófel, que era o conselheiro de Davi. Disse mais Aquitófel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens. Imagina, para procurar Davi, o cara sugeriu escolher 12.000 homens. 12.000 homens. E me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei só. Aquela passagem lá que o Senhor Jesus foi pego sozinho lá. Sabe? Aqui era uma... Mas vamos aqui. Pois o homem a quem tu buscas, Aquitófel conhecia Davi, sabia do valor, da valentia, da coragem, de quem era Davi. Então por isso que ele escolheu 12.000, porque sabia que Davi não era qualquer um. Ele sabia quem era. Não é bobo nem nada, já sabia que era Davi. Não é um cabra que se pega assim. Então já botou logo 12.000. E aí falou assim, olha, pois o homem a quem você busca, Absalão, que busca pegar Davi, o pai, é como se tornasse, quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu bem. Então Davi era como se tornassem todos. Ou seja, se pega Davi, pega todo mundo. Porque Davi é líder. Líder tem a capacidade de ajuntar. Davi era tão respeitado, o exército e os seguidores eram tão respeitados, que se pegasse Davi, pegava todo mundo. Porque todo o exército do lado dizia, nossa, se pegaram Davi, imagina eu que não sou nada. Então o cara baixava as mãos. Se não pega Davi, então aí o exército que estava com Davi, a cavalaria que estava com Davi,
os soldados que estavam com Davi, os valentes de Davi, disseram: não pega Davi, então Deus é com Davi. Então estamos aqui, Davi. Mas se pegasse Davi, todo mundo enfraquecia, desanimava. Então por isso que Aitófilo falou: não, se pegar um, pega todos. Mas como não pegou, sabe? E esta palavra pareceu bem aos olhos de Absalão. Ou seja, o conselho que Aitófilo deu a Absalão foi bom. E foi bom mesmo. Porque se pegar o líder, pega tudo. Muita gente tá com o líder porque sabe que o líder é foda. Não é qualquer um. Como o Absalão foi para o lado difícil da força, então o Senhor foi e transtornou o conselho dele, porque o Senhor não queria que pegasse Davi. Aqui, não foi entre Aitófilo e Davi, é claro que o Senhor falou: não, Aitófilo, se for para o outro lado, Davi, não. Então aqui não funcionou o conselho contra Davi, porque não funciona. O encantamento da serpente não funciona contra um filho de Deus. Não. Se você estiver do lado de... Quando Aitófilo estava do lado de Davi, mas Aitófilo foi para a banda do outro, o conselho não funcionou contra Davi, porque aí é o Senhor que está lá para defender Davi. Já. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel, que era conselheiro também, claro, se prostrou. Quem estava dando conselho era quem? Aitófilo, meu filho. Conselheiro do rei Davi, mão do rei Davi. É claro que eles falaram: não, que imagina, quem sou eu, o ancião aqui, o outro aqui, para... Aí apareceu um cabra. Esse cabra só apareceu porque o Senhor botou ele para distorcer ou dissipar o conselho de Aitófilo. Aí o Senhor tomou isso aqui, induziu ele a fazer ao erro, para proteger Davi. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitófilo. Ou seja, o rei chegou e disse: Husai, o Aitófilo me deu esse conselho aqui, agora vai, dá um aí para me ver se seu conselho é bom. Aí Aitófilo foi e fez a besteira. E aí, como o Senhor queria ferrar com Absalão, fez ele acreditar no conselho errado. E aí se lascou. Porque quando você é pecador, o Senhor faz você pegar o caminho errado. E aí é que nem os pecadores ser besta. Quando você é cristão de verdade, é crente de verdade, é uma pessoa que se interessa e quer saber das coisas de Deus, o Senhor te inclina a um caminho bom. Entendeu? Se é vagabundo, picareta, o Senhor faz acreditar no caminho torto, e aí vai, se embrenha lá para o desfilhadeiro, chega lá, só tem um desfilhadeiro para você pular. Quando você é crente, se interessa, quer saber as coisas de Deus, quer aprender, o Senhor vai e bota na sua frente para te dar um conselho bom e direcionar você no caminho certo. Pegou a visão aqui? É essa aqui, meu filho. Deixa eu ver se tem mais aqui. O que é que tem? Isso aqui é um... Sabe? Então o Absalão disse a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitófilo. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitófilo, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Como Absalão era um vagabundo, merecia morrer e se desgraçar, o Senhor torceu o conselho de Aitófilo, que era bom, e fez Absalão acreditar no conselho de Husai, para botar Absalão no caminho da desgraça. E aí ele se lascou.